Isaías 61 e depois Lucas capítulo 5. Isaías 61, o texto diz assim, versículo 1 em diante. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar aos quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade aos algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Agora vamos ler Lucas, capítulo 5, versículo 27 em diante, que diz assim: Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com esses publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Vamos orar por este momento da palavra. Curvamos nossas cabeças com referência ao Senhor. Deus amado, Pai querido, Senhor Jesus, Espírito Santo, nós estamos na Tua presença mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua presença sobre nossas vidas, diante da ministração do louvor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos sentir a Tua presença. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença ela é real, ela é viva no nosso meio. O nosso coração se alegra, Senhor, com essa manifestação da Tua graça, Senhor. Mas agora, Senhor, nós nos reunimos aqui, Senhor, para compartilhar da Tua palavra, Senhor. Deus, nós sabemos que a Tua palavra ela é poderosa por si só, Senhor, para operar, para transformar, para fazer coisas extraordinárias, Senhor. Pai, que essa noite o Senhor atinja o mais profundo do nosso coração, da nossa alma, do nosso intelecto, das nossas vontades, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, ser transformados pelo poder da Tua palavra. Que não saiamos deste lugar da mesma maneira que entramos, ó Deus, mas que saiamos deste lugar, ó Deus, confiantes, ó Pai, que o Senhor falou conosco, com a certeza que o Senhor ministrou os nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Ela é o alimento que fortalece, ela é o pão do Senhor, ela é a água ao sedento, Senhor. Ela é que nos fortalece, ela é que nos mantém, Senhor. E que Teu Espírito Santo nos dê entendimento e sabedoria, Senhor. E sempre, sempre, Senhor, convém que o Senhor cresça, Pai, e que eu sempre diminua, Pai. Que o Teu reino avance, Senhor, e que o Senhor receba glória para si. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós fizemos a leitura de 2 textos. Um lá no Antigo Testamento, um texto emblemático de Isaías 61, versículo 1 e 2, que fala sobre... esse texto ele fala sobre uma chamada, sobre o que o profeta Isaías estava falando sobre o que o Messias viria fazer. Sobre o que Jesus viria fazer. Ele viria proclamar libertação aos cativos, aos algemados. Ele viria a pregar as boas novas aos quebrantados de coração, a curar os quebrantados de coração e a libertar os cativos e fazer a obra completa a qual ele estava destinado para fazer. Pois bem, essa era uma obra de libertação, essa era uma obra de evangelização, uma obra de pregação que Jesus estava pronto para fazer e fez. E aqui no capítulo 5, no versículo 27 em diante do Evangelho de Marcos, nós encontramos Jesus em plena atividade do seu ministério, mas agora ele começa a convocar pessoas, ele começa a chamar discípulos.
Ele começa a pregar o reino. Ele começa a fazer curas, milagres, e começa a montar ali o seu grupo de discípulos, chamar o seu grupo de discípulos para um discipulado íntimo, para andar junto com ele, para essa obra, prepará-los para essa obra maravilhosa que ele tinha para eles. E interessante que ele começa a chamar pessoas assim, bem distintas. Primeiro ele chamou pescadores, Pedro, João, Tiago, mas aqui ele começa a chamar um homem chamado Levi. O Levi é o mesmo Mateus, um coletor de impostos, um publicano, um pecador. Interessante que Jesus, esse texto a gente leu ali, que ele dá uma resposta lá no final para os fariseus e os escribas, para os acompanhantes ali, que ele não veio chamar os justos, ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes, esses que necessitam de médico. Então Jesus ele deixa bem claro nesse texto a sua missão, que ele veio para os perdidos. E ele deixa essa mensagem para nós, ele deixa esse incentivo para nós, ele deixa essa advertência para nós, como igreja, nesse dia tão importante que nós vamos participar daqui a uns instantes, daqui a uns minutos, durante a ceia do Senhor, e ele deixa uma ordenança para nós, ele deixa um mandamento para nós, que é para que nós, a igreja, venhamos ir aos perdidos. Indo aos perdidos. Quem são os perdidos? São todos aqueles que ainda não receberam a Jesus. Assim como nós um dia estávamos perdidos, é ou não é? Só quem nasceu de berço, né? Cristão, graças a Deus, para honra e glória. A Isa nasceu no berço cristão, a Helena. Então eles já se encontraram com o Senhor muito antes. Mas nós talvez não tivéssemos essa oportunidade. Eu não tive. Eu fui um perdido. Mas pela graça do Senhor, aprove o Senhor enviar alguém para pregar o Evangelho. Alguém para me falar do seu amor. Alguém para me falar que Jesus pagou o preço dos meus pecados. Por isso que a mensagem do Evangelho, as boas novas, ela é uma mensagem de evangelização, de pregação. E nós nunca podemos perder a nossa característica de igreja, a nossa característica de cristão, de ir aos perdidos, de ir àqueles que estão cativos, oprimidos, enfermos, doentes, estão aprisionados, porque essa é a realidade que muitos vivem. E no versículo 27 em diante, eu gostaria falar sobre ir aos perdidos, indo aos perdidos, sobre esse ensinamento, sobre esse detalhe que Jesus deixa aqui para nós, como exemplo. No versículo 27 diz assim: passadas essas coisas, saindo Jesus, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e lhe disse: segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. É importante nós compreendermos, queridos, e para que a obra do Senhor avance, para que nós venhamos sermos, de certa forma, bem-sucedidos na obra de evangelização, na obra de ir aos perdidos, de ir aos pecadores, nós entendemos como Jesus entendia as coisas. Vemos como Jesus via as coisas. E sentimos como Jesus sentia. Como se nós nos colocássemos no lugar de Jesus. Porque assim, se a gente tivermos a mesma visão e o mesmo sentimento que Jesus teve pelos perdidos, nós vamos ser bem-sucedidos como igreja na missão de levar o Evangelho a toda criatura. Que nós vamos ver, nós vamos sentir, nós vamos viver o que ele viveu. Esse é o grande desafio da igreja. Se colocar na situação que Jesus se colocou. Viver o que ele viveu. Num tempo tão distante, num contexto tão diferente, viver o que Jesus viveu. É possível? Ele nos deixa o exemplo, ele nos mostra, ele nos dá o caminho. E ele quer que a gente faça isso.
No versículo 27, a gente viu que Jesus, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado numa coletoria. Ele disse: vem e segue-me. Para nós irmos aos perdidos, queridos, irmos aos pecadores, irmos àqueles que estão afastados e distanciados de Deus, é importante para que nós indo aos perdidos, nós precisamos ir com a visão de Jesus. Com a visão de Jesus. Não só a visão física, do olhar, da visão, mas a visão espiritual com que ele detectava e ele olhava as coisas. Tanto no mundo físico como no espiritual. Jesus, ele tinha essa capacidade de visão. E eu acho interessante que em várias passagens do Novo Testamento fala sobre que ele viu. E nesse evangelho deixa bem claro, ele viu, ele olhou. Levi é o mesmo Mateus Mateus, lá do evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Se nós lermos lá, nós vamos ver. Ele estava sentado na coletoria de impostos, numa alfândega, numa estrada, porque ele era um funcionário público, ele era um coletor de impostos, ele era um publicano. Os publicanos eram funcionários de Roma, incumbidos de cobrar impostos tanto das pessoas da cidade como da estrada que estavam ali, porque eles ficavam bem na estrada que ia para Damasco. Era uma estrada, uma via principal como a BR-101, e ali tinha uma alfândega, que eram paradas as pessoas e eles deviam pagar imposto pelo que estavam levando, ou imposto, simplesmente um pedágio por ir e vir. E os judeus, eles detestavam, eles odiavam os publicanos. Eles tinham ódio mortal, por quê? Porque eram judeus da sua mesma nação, mas que serviam a Roma. E os publicanos, eles tinham uma característica interessante, que eles eram exploradores, eles eram corruptos, eles eram ladrões. Eles cobravam impostos e sobreimpostos, para quê? Para tirarem proveito dessa situação. Eles eram agentes sob o comando de Herodes, sob o comando de Roma. Só para vocês entender quem era Mateus. Mas aí o que acontece? Jesus olha, vai passando por ali, e Jesus vê aquele homem. Entendeu? A visão de Jesus pelaquela alma, a importância da visão de Jesus pelaquela alma, que era uma pessoa totalmente desprezada por outros, totalmente desprezada pelos seus contemporâneos, pelos os da mesma raça, os judeus, desprezada, deixada de lado, ofendida. Por quê? Porque a vida dele não era digna. E Jesus dá o maior exemplo para nós, queridos, de ter a visão sobre os perdidos, sobre os necessitados, sobre os que estão aprisionados, sobre os que estão cativos. E quantas centenas de pessoas estão nessa situação, nessa cidade, cativas, oprimidas, desprezadas, deixadas à margem da sociedade. Mas Jesus, com um olhar profundo, uma visão de amor, de graça, de misericórdia, ele consegue fazer uma análise profunda, verdadeira, da pessoa de Mateus. Interessante isso. Como que Jesus, ele olha para uma pessoa e consegue fazer essa análise, esse olhar sobre nossas vidas? Nós, geralmente, seres humanos, temos um olhar limitado, né? Nós olhamos o exterior, geralmente, né? É o exterior. Eu olho o que eu estou vendo, mas eu não consigo ver o que a pessoa sente. Eu não consigo sentir o que a pessoa sente. Eu não sei o que ela vive.
a não ser se você conviva com ela, conheça ela intimamente, você pode até, pelas suas atitudes, pela sua forma de se portar, a gente consegue, às vezes, sentir a pessoa como ela está. Ansiosa, preocupada, feliz, triste. Porque tem pessoas que demonstram com o seu corpo o que ela sente. Mas o olhar humano ele é limitado. Mas o olhar profundo de Jesus, ao olhar aquele homem que estava ali sentado numa coletoria de impostos, ele vai além do olhar humano. Ele olha a alma daquela pessoa, ele olha a alma, ele olha a vida, e ele vê aquela vida uma vida importante. O interessante de nós termos esse chamado missionário que Deus deixou para todos nós, para a igreja, de irmos aos perdidos, é que nós precisamos ter a visão de Jesus. Olhar como Jesus vê. Jesus não vê apenas uma pessoa, Jesus não vê apenas um corpo, Jesus ele não vê apenas uma pessoa vestida ou mal vestida, bonita ou feia, gorda ou magra, preta ou branca, homem ou mulher. Jesus não vê nada disso, mas ele vê o que mais interessa, a alma da pessoa. Por isso que eu digo, nós precisamos ir aos perdidos com aquilo que Jesus, como ele foi. Nós precisamos olhar para as pessoas de uma forma diferente. Olhar para os perdidos com uma visão de Jesus. Entendeu? Com a visão que ele teve, não com a visão que nós queremos ter. Precisamos mudar isso em nós. Se nós queremos ganhar as almas, se nós queremos ganhar os perdidos, nós precisamos mudar a nossa visão e transformar a nossa visão física numa visão espiritual. E além do que os nossos olhos físicos olham, mas pedir que Deus nos permita que nós vejamos o valor daquela alma, o valor daquela vida. É que Jesus primava. O olhar profundo de Jesus consegue fazer uma análise verdadeira da pessoa. Olhar de amor, de compaixão, de misericórdia e graça. Esse era o olhar que Jesus tinha sobre as pessoas. Em Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36, diz assim uma palavra. Ó, e percorria Jesus todas as cidades, povoados e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, se compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mais uma vez, a visão de Jesus sobre a humanidade. Ele fala ali, ó, ele usa essa linguagem comparando as pessoas como ovelhas, como animais que estão sem cuidado, que estão sem o devido cuidado que um animal deve ter, como uma ovelha que é um animal tão sensível. E ele olha, ele vendo elas, vendo as multidões, ele se compadece delas. O olhar de Jesus, queridos, é um olhar de compaixão. Compaixão, compadecer-se, significa ser movido, mover-se às suas entranhas, mover-se o seu íntimo. A palavra compaixão significa mover o seu íntimo, como se o nosso estômago fizesse se voltasse assim, se virasse. Quando a gente sente dor de barriga, às vezes não sente o nosso estômago fazer aquela coisa lá. É como se nós, ao ver uma pessoa necessitada, uma alma necessitada, uma pessoa que está numa situação terrível, uma pessoa que está sem Jesus, o nosso interior fizesse isso. Que coisa tremenda isso. Que olhar maravilhoso é esse? Quem pode olhar para uma pessoa sem julgar a sua aparência, mas olhando e julgando o seu coração? Não importando ela o que ela for, a raça, a cor, situação e condição social, financeira, mas olhando ela não olhando ela como mais um na multidão, mais um nesse mundo, mas olhando ela como um indivíduo.
olhando ela como um ser humano, olhando ela como um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, a qual Deus enviou seu Filho para morrer numa cruz por ele. Isso é compaixão. Nós só vamos ganhar os perdidos, nós só vamos ganhar os nossos familiares, amigos, pessoas que convivem conosco, se nós conseguirmos termos a visão de Jesus. Não olhar para as pessoas, às vezes com o nosso olhar humano. Jesus, ele vendo as multidões, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. As pessoas andam aflitas, amados. Elas andam cansadas, exaustas, atribuladas, sofrendo, porque não têm cuidado da sua alma. Quando Jesus fala isso, porque estão como ovelhas que não têm pastor, ele está dizendo, olha, elas estão abandonadas ao seu próprio mercê, ao seu próprio destino, porque elas estão sem o cuidado do pastor, que ele está falando aqui, o pastor quem é ele. Quando a gente fala de pastor, biblicamente, a gente está falando de Jesus, porque ele é o sumo pastor das ovelhas. Nós aqui, como homens, estamos apenas prestando conta, cuidamos do rebanho, mas quem realmente é o pastor das nossas almas é Jesus. E ele fala isso, olha, elas estão aflitas, elas estão exaustas, elas estão cansadas, como ovelhas sem pastor. E não é a realidade, irmãos, de muitas pessoas. Tem pessoas que a gente vê a aflição nela, é ou não é? Quantas almas que a gente passa, às vezes está no mercado, está na fila de um banco, está andando na rua, e a gente vê a aflição naquela vida. Se nós começarmos a ver essa aflição, eu quero dizer que Deus já está colocando o olhar de Jesus sobre nós e sobre a vida dessas pessoas, nós precisamos agir. Se Deus nos permite ver essas almas assim, é porque Ele quer que nós estejamos tendo a mesma visão de Jesus, pelas almas, pelas pessoas. Em Marcos capítulo 10, versículo 21, lá fala sobre a história do jovem rico, né? Nós conhecemos essa história já, ela está nos evangelhos. Aquele jovem rico chega para Jesus, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele, por que me chamas bom? Bom é só um que está nos céus. E Jesus fala para ele, olha, tu tens guardado os mandamentos? Sim, tenho, desde a minha mocidade. Aí Jesus, no versículo 21, e Jesus fitando, olha só, novamente o olhar de Jesus, e Jesus fitando o amou, e disse, só uma coisa te falta, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, então vem e me segue. Jesus, com o seu olhar de amor, ele vê, ele detecta ali naquele jovem que achava que, sendo um religioso, por cumprir a lei, ele achava que seria salvo. Mas, na verdade, ele tinha dentro do seu coração, ele tinha o amor ao dinheiro. Ele tinha autossuficiência. Ele achava que, por ser proprietário de muitos bens, ele poderia ser salvo. E Jesus disse para ele, olha, Jesus olhou profundamente para ele, e Jesus detectou nele, olha, esse aí é avarento. Esse aí precisa ser tratado. É como Jesus olha para um homem ou para uma mulher e detecta qual o pecado dela. Precisa ser tratado nessa área, precisa ser liberto nessa área, precisa ser transformado nessa área. Eu vejo, Jesus diz, Jesus olhou, fitou ele profundamente, é aquele olhar que Jesus, sabe, imagina o olhar de Jesus para Pedro, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, o que Pedro fez? O que Pedro fez quando Jesus olhou para ele? Chorou amargamente e se arrependeu. A história de Pedro mudou depois daquele olhar. O olhar de Jesus sobre a nossa vida, sobre a vida do perdido, pode mudar a situação daquela pessoa. Ele detectou e disse, só uma coisa te falta, vai e vende tudo o que tu tens,
Dá aos pobres e terá um tesouro no céu e vem e segue-me. Jesus não queria que ele ficasse pobre. Jesus queria apenas mostrar para ele o quanto era importante ele se libertar dessa avareza e segui-lo. Mas com um olhar ele consegue fazer isso. Com a visão ele consegue fazer isso. Às vezes a gente vê na TV, irmãos, situações que as emissoras passam, e aquilo é uma realidade, eles botam as pessoas lá, os disfarçados de mendigo, pedindo, e a gente vê as pessoas passando ali e não fazem nada. Passam de largo, famílias às vezes ali, mães com filhos, e as pessoas não fazem nada. Às vezes é um tapa na cara da gente aquilo ali, quando a gente vê uma situação dessa. Mas ali vem uma boa alma, às vezes uma pessoa que se compadece, chega, quer ajudar, quer oferecer algo, porque ele consegue ver. Na realidade, a igreja era para ver muito mais ainda a situação das pessoas. Não era para a gente passar nunca por alguém que está nesse estado, está enfrentando uma dificuldade, sem estender a nossa mão. Essa é a verdade, não era para acontecer. Não era para acontecer isso, irmãos. Felizmente acontece. Mas que talvez hoje Deus queira ministrar o nosso coração para que a partir de hoje não aconteça mais na nossa vida isso. Mas que nós tenhamos a visão de Jesus. A visão de Jesus. No versículo 29, fala assim: então lhe ofereceu Levi um banquete, um grande banquete, em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Estavam com ele à mesa. E há outros textos que dizem numerosos, outra versão da Bíblia que diz publicanos e pecadores. Segunda coisa que Jesus nos ensina aqui nesse texto, além da sua visão, além do seu olhar, que eu acho que também acompanha o seu olhar, é a sua ação. É a sua ação. Porque as nossas atitudes, as nossas ações, elas falam muito mais do que as nossas palavras. Muito mais do que o nosso olhar. Não adianta a gente olhar, detectar, ver a situação e não fazer nada. É melhor que a gente nem veja. Mas o que esse texto diz? Estava com eles à mesa. Ele teve a ação de ir até eles. Ele teve a ação de fazer o contrário que os outros não faziam. Por quê? Porque os outros publicanos, fariseus religiosos, aqueles que eram responsáveis pela organização do templo, da igreja, da lei judaica, eles se afastavam desse tipo de gente. Eles se afastavam dos publicanos, dos pecadores. Eu tenho um pastor amigo meu, que eu admiro muito ele, gosto muito, como um pai para mim, pastor Maurício, lá em Bagé. E ele tem umas saídas, umas frases assim, que você fica perplexo, sabe, como uma pessoa tem uma sabedoria assim. Ele diz assim: muitas vezes a igreja só quer os limpinhos. A igreja não quer os pecadores, porque dá trabalho, diz ele. Dá trabalho tu pegar aquela pessoa que está cheia de problema e ajudá-la, pregar o evangelho para ela, mostrar o caminho para ela, dá trabalho. E dá trabalho, irmãos. Às vezes a gente só quer os santos, mas a gente não quer os publicanos, a gente não quer os pecadores. E nos esquecemos que nós um dia fomos esses, é ou não é? Fomos e fomos às vezes piores que eles. Eu era talvez dos piores. Eu posso dizer o que o apóstolo Paulo fala. Ele fala que Jesus morreu no seu tempo pelos ímpios, pelos pecadores, dos quais ele era o pior. Eu posso dizer, olha, eu era um dos piores. E Jesus morreu por mim. Jesus me amou. Jesus me viu. Jesus veio até mim. Teve ação. Foi o que Jesus fez. Jesus, em vez de repudiá-los, Jesus, em vez de... Não.
na casa desse publicano aí, desse safado, desse corrupto? E se um desses envolvidos na Lava Jato nos convidasse para ir na casa dele, o que nós faríamos? Não me envolvo, depois eu vou sair no jornal lá que eu estou participando da Lava Jato, que eu estou recebendo. Eu vou, irmãos. Eu vou porque Jesus foi. Vou e prego o evangelho para ele e digo para ele, tu tem que endireitar a tua vida. Tu tem que te arrepender dos teus pecados. Tu tem que devolver tudo que tu roubou e ainda ser preso para pagar. Porque esse é o papel da igreja, irmãos. Não somente ver, mas é agir. E agir é estar lá no meio deles. Não tem como nós ganharmos as pessoas se nós não irmos até elas. Não irmos e estarmos e comemos com os pecadores muitas vezes. Publicanos e pecadores. Os religiosos ali não gostavam de estar junto com esse povo, com os publicanos, com os pecadores. Eles achavam que ia se contaminar. Mas a contaminação não está, como Jesus, não está no que a gente come, não está no que a gente convive com as pessoas, está dentro do nosso coração, ela brota do nosso coração. A boca fala que o coração está cheio, a contaminação ela vem de dentro de nós. O mundo pode nos influenciar também, pode nos contaminar, mas eu não acredito que um cristão sério, fervoroso, que ame a Deus, vá se contaminar por ir aos pecadores pregar para eles. A ação de Jesus, a ação de ir aos pecadores, aos perdidos, desprezados, foi uma ação de amor. No versículo 30 diz, enquanto a maioria da sociedade desvalorizava esse tipo de gente, no versículo 30 diz ali, os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Por que vocês estão frequentando o mesmo ambiente deles? Por que vocês estão no mesmo ambiente desse tipo de pessoa? Eles se julgavam melhores do que eles. E muitas vezes as pessoas se julgam melhores do que os outros. Melhores, porque talvez, às vezes a gente está um pouquinho mais tempo na igreja. Conhece um pouquinho mais. Aí Jesus para eles responde no versículo 31, olha só a resposta que Jesus dá para eles. Respondeu Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar os limpinhos, eu não vim chamar aqueles bonzinhos, eu vim chamar os pecadores. E Jesus aqui não está se relacionando, ele está dizendo aqui quem são os saudáveis, quem são os que não carecem de médico. São todos. Todos nós carecemos de médico. Todos nós necessitamos de ser curados. Todos nós necessitamos de ser libertos. Não existe classe de homem na humanidade, na face da terra, que não necessite da graça de Deus. Eles dizem, Jesus está dizendo bem claro para eles, olha, os sãos, vocês, os justos, que acham que são sãos, que acham que são justos, na verdade vocês não são. Na verdade, vocês necessitam tanto quanto eles. Olha só a lição que Jesus estava dando naqueles homens. Olha só a lição que Deus está nos ensinando hoje. Por achar que nós somos cristãos, muitas vezes nós não, eles são pecadores. Mas Jesus esteve entre os pecadores. Jesus comeu com os pecadores. Jesus livrou uma mulher pecadora de ser morta. Pela lei, o que acontecia? Apedrejada, morta. Jesus valorizou a mulher. A importância de conhecer o estado, ter a visão, ter o olhar de Jesus, mas também a ação de Jesus, em estar com os pecadores. Ele não veio chamar os sãos, queridos, mas sim os doentes. Ele veio chamar a todos, porque todos são doentes. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estão destituídos da glória de Deus. Todo ser humano nascido, quando ele nasce, ele é um pecador, ele necessita
se reconciliar com Deus através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus vai aplacar a ira de Deus que está sobre a sua vida. Nós precisamos entender isso e praticar isso. Não apenas olhar, não apenas ver, sentir o sofrimento das pessoas, mas ter ação de ir até elas. Esse é um grande exemplo de Jesus para as nossas vidas. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores mesmo. E se tiver que comer lá com eles, eu vou lá e como com eles. Bebo com eles. Jesus fez isso. Ele deixa esse exemplo para nós, irmãos. A importância do amor às almas, aos perdidos. A importância de nós orarmos pelos aqueles que estão perdidos. A importância de nós não sermos egoístas na salvação. É só para mim a salvação. É só para minha família. Não, a salvação tem que ser para todos os homens. Jesus não morreu por um grupo específico. Jesus não morreu pelos eleitos. Jesus não morreu pela igreja tal, mas Jesus morreu por todos os homens. Toda a humanidade. Jesus morreu por todos. E se Ele morreu por todos, Ele ama a todos. E nós, como igreja, temos que amar a todos. Independente de qualquer situação, devemos amar os perdidos. Por mais que esteja perdido, por mais que esteja afundado, eu sempre costumo dizer, sempre há uma solução, sempre há uma saída. Eu acredito na regeneração do homem, pelo pior estado que ele esteja, e por mais coisas que ele tenha feito de errado, eu acredito que se ele render a sua vida a Cristo, ele pode ser transformado. Eu acredito nisso, porque eu não consigo acreditar que tem crente que não acredita na regeneração do ser humano. Que não acredita que uma pessoa terrível possa mudar. Então não acredita no poder do Evangelho, não acredita no poder que a palavra de Deus tem, que o Espírito Santo tem. Eu queria concluir com 2 textos. Marcos capítulo 13, Marcos capítulo 13, um pouquinho atrás aí. Marcos capítulo 13, versículo 33. Diz assim, estais sobre aviso, vigiai e orai, que não sabeis quando será o tempo. Jesus ele vai vir buscar a sua igreja. Isso é nítido, assim da vinda de Jesus. Nós precisamos estar preparados. Um dia haverá um acerto de contas, ele vai nos pedir contas. Quando a mesma parábola dos talentos, eu ainda vou trazer uma ministração sobre isso, ela é uma parábola que indica sobre o serviço fiel na ausência do Senhor. Ele distribui os talentos, que são dons, podemos dizer assim, para cada um segundo a capacidade, e ele se ausenta. O dono sai, o patrão sai e deixa eles, para que eles trabalhassem, para que eles viessem a produzir outros talentos. Mas um dia ele volta para ajustar contas. Lucas capítulo 22, versículo 44, fala do Getsêmani. Eu gostaria de finalizar aqui com este versículo. Que nesse momento, eu queria que você sentisse o que Jesus sentiu, que nós sentíssemos o que Jesus sentiu no Getsêmani. Irmã Isilda esteve lá agora, pôde ver aquele lugar magnífico, aquele lugar extraordinário, o Jardim das Oliveiras. Getsêmani significa prensa.
Literalmente, Jesus foi prensado aquele dia. Prensado, sabe por quê? Porque a angústia que estava sobre ele, o pecado de toda a humanidade estava sobre ele, o prensando. Por isso que aquele lugar se chama Getsemane, que significa prensa de azeite. O azeite é prensado, as azeitonas são prensadas para que saia o azeite. E Jesus naquele dia foi literalmente prensado, amassado pela angústia. Olha só o que diz o texto. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como em gotas de sangue, caindo sobre a terra. Há outros textos diz que ele estava tomado de pavor. Sentiu-se tomado de pavor e angústia. Nos outros evangelhos fala que quando ele estava lá no Getsemane orando, porque ele sabia que a hora viria, que ele saberia que seria crucificado, ele foi tomado de pavor, de angústia, de sofrimento. E o texto diz aqui que ele estava ali orando intensamente, aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Eu quero convidar agora que nós possamos sentir o que Jesus sentiu ali. Sabe o que Jesus estava sentindo ali? Jesus estava sentindo a dor do meu pecado, do seu pecado. Jesus estava sentindo toda a angústia de uma humanidade. Jesus estava sentindo toda a dor que Deus sentia, por ver que uma humanidade não estava se voltando para Ele. A angústia, os pecados de todos os homens estavam sobre eles, estavam prensando Jesus. Os pecados meus e seus e de todos estavam prensando Jesus, ao ponto de ele sentir angústia. E o seu suor se tornar em sangue, em gotas de sangue, caindo sobre a terra. Estava prenunciando o que aconteceria na cruz, porque o seu suor cairia, o seu sangue cairia na terra. Quando uma pessoa suora, eu fui pesquisar isso, irmãos. É o mais alto grau de sofrimento que o ser humano pode sentir, é suar sangue. É o mais alto grau de sofrimento. Segundo a medicina, são casos raríssimos, poucos registrados na história de alguém que soa sangue. É um sofrimento dilacerante. É o limite do sofrimento, quando os vasos sanguíneos se rompem. Os vasos, e você começa a suar, em vez de suar o suor, você começa a suar o sangue, porque se rompem os vasos, de tamanha angústia, de tamanho sofrimento e de tamanha dor. Sabe por quê? Porque naquele momento, ele diz assim para Deus, diz assim para o Pai, Pai, se possível for, passe esse cálice de mim, mas que não seja feita a minha vontade. Sabe o que Jesus estava dizendo ali? O cálice da ira de Deus de Apocalipse que seria derramado sobre a humanidade. Ele estava sendo derramado sobre Jesus. A angústia de Jesus. Quando eu penso nisso, meus queridos, só há uma solução para mim: sentir o que Jesus sentiu pelos pecadores. Não há possibilidade de alguém que se encontrou com Jesus, de que é nascido de novo, não sentiu o que Jesus sente pelas almas. A gente vive um evangelho hoje muito diferente do evangelho de antes. Muito diferente. É ou não é? Hoje a gente vive um evangelho voltado para nós. Um evangelho egoísta, que se pensa só em nós, mas que pouco se pensa no próximo, que pouco se pensa nas almas. Eu não quero, de modo algum, eu não tenho aspirado para mim ser famoso, ser conhecido nessa cidade, não quero ser conhecido por ninguém. Eu tenho um desejo no meu coração, que é ganhar almas para o Senhor. Esse é o meu desejo. Eu quero ganhar almas para Ti, Senhor.
Eu quero ajudar vidas. Eu não quero ser rico, eu não quero ser próspero, eu não quero ser famoso, eu não quero ter uma mega igreja, eu não quero ter uma igreja de 500, de 1000 membros, eu não quero nada disso. Eu não quero fama, eu não quero glória, eu só quero almas para o teu reino. Um dia eu me apresentar diante do Senhor e dizer, está aqui, Senhor, tu me deste 5 e eu estou te dando mais 5. Só isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos olhar para os perdidos e sentir o que Jesus sentiu por eles. E precisamos ter a mesma ação que Jesus teve, de estar com eles, de se colocar no lugar deles, de amá-los intensamente, não importando. Amém? Que essa noite, antes de nós participarmos da ceia, nós venhamos a relembrar isso. Apenas 2 coisas, tão fácil da gente entender. É ter a visão que ele teve sobre a humanidade, sobre os pecadores. E ter a mesma ação que ele teve de ir e estar com eles. 2 coisas. 2 coisas apenas. 2 coisas que podem mudar a nossa vida. E pode mudar a vida daqueles que estão tão próximos de nós. Amém? Eu quero convidá-los, irmãos, a que nós tenhamos um propósito de fazer isso. Temos o propósito de gerar vidas para o Senhor. Não importando, venhamos orar. Às vezes nós oramos tanto, né, no nosso dia. Oramos por tantas coisas, mas nós não oramos pelas almas. Que venhamos orar pelas vidas dos nossos amigos, dos nossos parentes, as almas dos cidadãos dessa cidade que estão perdidos. Eu tenho colocado minha vida diante do Senhor e tenho clamado, Senhor, dai-nos as almas de Tubarão, Senhor. Senhor, quantas e quantas almas estão aflitas nessas cidades? Quantas e quantas pessoas estão em hospitais, estão dentro de quartos fechados, vivendo situações de depressão, de pânico, de angústia, de sofrimento, clamando por um socorro. Quantas e quantas almas estão necessitadas de ser libertas do engano? Dai-nos essas almas, Pai. E eu creio que Deus vai nos dar essas almas, queridos, nesse pequeno grupo que nós temos aqui. Se nós tivermos essa visão de queremos fazer tudo para a glória dEle, de amar a Deus acima de todas as coisas, e queremos ser uma igreja que apenas faz o que tem que fazer, sabe? Apenas faz aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é para adorá-lo, amá-lo, servi-lo e amar as almas. O que mais que nós precisamos como igreja, não é isso? É isso. É tão simples o que Jesus deixou para nós fazer, queridos, como igreja. Mas às vezes nós complicamos tudo. Queremos fazer coisas que Ele nem nos mandou fazer. E aí o tiro sai pelo lado. Ele nos deixou uma missão. Nessa missão, que além de amá-lo, amar a Deus, servi-lo, ter comunhão uns com os outros, Ele nos deixou a missão de pregar o Evangelho. A principal missão, pregar o Evangelho a toda criatura. Amém?